Boa noite, obrigada pelo convite. Legal que a gente não consegue voltar, mas tudo bem. Enfim, eu vou falar sobre calcificações ectópicas, que a gente preparou essa aula uns anos atrás, com um congresso nosso, uma jornada, e a Kátia pediu para eu atualizar essa aula. Aí eu achei interessante, foi legal atualizar essa aula. E então, só queria falar um pouquinho sobre metabolismo de cálcio e vitamina D, né? Lembrando que, já que a gente vai falar de calcificação, né? Então, vamos lembrar um pouco do cálcio. Lembrando que 99% do cálcio no organismo está nos ossos e nos dentes, né? Tem menos de 1% de cálcio no organismo, no líquido extracelular, na verdade, ele se divide em líquido extracelular e a parte sérica, né, do nosso sangue, né? Então, menos de 1% ficam ali organizando ali, enfim, um fino controle, né, homeostase ali, por conta a gente precisa de cálcio para várias coisas no organismo, várias contrações musculares, sinapses neurológicas, então tem muita função o cálcio, além de formar, né, os ossos e os dentes do nosso corpo, que aí é uma função mais estrutural e não funcional. Então, até já falei, né, 99% do cálcio, 1 a 2 quilos no corpo. Em geral, o cálcio sobre a forma de hidroxiapatita, que ele se deposita nos ossos e nos dentes, e é uma calcificação fisiológica que ocorre, né, na matriz osteoide, em cima de uma matriz de colágeno, onde ele é colocado, né, aposto, e criando, então, formando os ossos e os dentes. Então, só rapidamente, né, lembrando que a gente absorve o cálcio o cálcio é absorvido, né, no intestino, daquilo que a gente ingere na dieta, né, alimentos ricos em cálcio, leite, derivados de leite, algumas verduras, enfim, alguns alimentos que têm cálcio, ele é absorvido, esse cálcio entra no organismo, tem ali uma calcemia normal, uma homeostase que se mantém, serve para posição óssea, reabsorção, remodelação, né? E ele é excretado no rim e também é excretado fecal, né? Quer dizer, ele é eliminado via fecal, mas tem uma excreção urinária, né? E, em geral, a deposição, né? A posição ocorre ali no tecido saudável, nessa matriz óssea de colágeno que vira uma matriz óssea. Mas ele pode se depositar em locais não osteoides, né? Em locais diferentes dos ossos. Então, quando ele se deposita em locais... Eu estou sem o mouse, tá? Não tá... Ah, voltou. Então, quando ele se deposita em locais não osteoides, mas que são sadios, podem ocorrer calcificações metastáticas, que é que a gente chama. Em tecidos lesionados, geralmente a gente chama de calcificação distrófica. E tem também as calcificações idiopáticas, né? Aquelas sem causa. Então, tecido sadio, quando ocorre uma calcificação metastática, em tecido lesionado, uma calcificação distrófica. Então, aquela homeostase fina que eu citei, que a gente tem a produção Peraí, deixa eu tirar essa tela. A produção, né? A calcitonina libera o cálcio e se deposita nos ossos. Então, é uma homeostase entre a calcetonina, o PTH, enfim, é 1,25 de hidroxicolocalciferol, todo aquele mecanismo que a gente já estudou, que eu não vou ficar destrinchando. Não é este o objetivo. Passa. Então, só para lembrar exatamente o que a gente falou, né? O PTH, então reduz o cálcio, ele libera PTH, o PTH estimula o cálcio, a reabsorção, aumenta a absorção intestinal, aumenta a reabsorção renal, diminui a excreção, aumenta a calcemia e tem o feedback negativo, e aí o organismo fica ali nesse feedback ali
minuto a minuto, segundo a segundo, regulando isso no organismo. É uma coisa eterna. Difícil me ver. Pronto. Também, só mais umas... Lembrar que a vitamina D é muito importante por conta... ela começa a ser fabricada, né, metabolizada na pele, através dos raios solares, então, e aí ela vai entrar pelo sangue, vai ser hidroxilada no fígado, e depois vai ser hidroxilada no rim, tem a vitamina D, e aumenta a absorção, também é importante. Então, temos o PTH, a calcitonina, temos a vitamina D, que é importante nessa formação, mineralização óssea o tempo todo. Então, ou seja, deficiência de vitamina D, deficiência de cálcio, né? Então, é aquilo que a gente fala sobre, né, osteoporose. Então, vitamina D, vamos pegar sol. Fulano, tem que pegar sol. Ah, o paciente lúpico que não pode pegar sol, vamos repor vitamina D. Então, é o que a gente tem falado muito, né? A vitamina D é um hormônio, né? Que a gente considera um hormônio que equilibra o organismo, né? Principalmente na função imunológica. Então, na reumatologia é muito importante, né? A gente ter uma vitamina D em níveis adequados e, em geral, em níveis até um pouco maiores do que se exige na maioria da população, né? Digamos que nossos pacientes de risco, né, que têm alguma doença imunológica, alguma doença autoimune, uma dosagem um pouco acima de vitamina D é o esperado. Em geral, a gente prefere uma dosagem ao redor de 50, e não aquele 30 que a maioria da população acaba sendo orientada a ter. Então, lembrando alguns distúrbios, né? Então, se você tiver um hiperparatireoidismo primário, quer dizer, um tumor ou hiperplasia das paratireoides, isso vai aumentar a secreção do PTH e vai aumentar a absorção, vai alterar todo o metabolismo do cálcio. A mesma coisa se tiver um hiperparasecundário, em geral, por insuficiência renal, que também altera retenção de fosfato, diminuição da vitamina D, causa hipocalcemia, causa hiperfosfatemia e altera todo o metabolismo cálcico. Então, entrando, né, nas calcificações ectópicas. Então, os cristais de fosfato de cálcio, eles se depositam, né, das calcificações patológicas, são similares à hidroxiapatita do osso. Então, aquele cálcio é igual o osso, né? É muito parecido. Não é um osso estruturado, mas é o mesmo material ósseo, é a hidroxiapatita. E ocorre uma nucleação, um crescimento. Pode acontecer em células viáveis normais, pode acontecer em tecido necrótico, pode acontecer em tecido conjuntivo e pode acontecer até mesmo em secreções, né? Nos tecidos previamente lesados, então, tecido conjuntivo fibroso de lesões antigas, paredes de vasos sanguíneos esclerosados, né? A gente sabe que os vasos, né, são calcificados, as artérias endurecem com o tempo, causando aumento de pressão cardíaca, porque é pressão arterial, porque acontece ali né, uma calcificação, enfim, necroses antigas e não absorvidas. Então, vários pontos, né, do organismo, além do osso e do dente, acabam que sofrem pequenas ou grandes calcificação. Então, a distrófica, que é muito mais frequente, ela, em geral, é localizada, é num ponto só, num ponto bem localizado, independe do nível sérico de cálcio, quer dizer, ela vai acontecer independente de você ter hipercalcemia ou hipocalcemia, é uma questão mais do tecido, né? O tecido lesado, então tem importância para a gente influi nesse metabolismo alterado que vai causar essa deposição em locais não usuais. E a metastática, que é menos frequente, em geral é disseminada, não é num local só, pode acontecer no corpo inteiro, depende dos níveis de cálcio, né? Então é mais comum quando você tem uma hipercalcemia e pode acontecer em tecidos normais. Também a idiopática, e aí entra a traumática, que fica como... A traumática como o nome diz, é um trauma, né? Exatamente, se você tem ali uma lesão traumática, você também acaba que tem uma calcificação distrófica.
Então, por exemplo, né, na reumatologia, a gente fala muito de calcificação ectópica, né? Não tão raro, já mais comum, que são as calcinoses da dermatomiosite juvenil, né? Então, o que pode acontecer na pele, pode acontecer no tecido subcutâneo, pode acontecer nos músculos e pode acontecer nos tendões. Independe dos níveis séricos de cálcio nem de fosfato, né? A gente tem, por uma alteração ali do tecido, por uma alteração no metabolismo, não muito bem explicada ainda por que ocorre a calcinose, mas a gente pode ter pele, subcutâneo, músculo e tendão. E nós da Reumato já vimos muita calcinose por aí, às vezes o paciente forma até o que a gente chama de um exoesqueleto, de tanta calcificação. Aqui só mostrando alguns depósitos de cálcio fora do osso que podem acontecer. Então, a metastática ocorre hipercalcemia, depende desse aumento do PTH. Então, tumores primários de medula óssea, como mieloma múltiplo e leucemias, podem provocar metástases e alterar a produção do PTH e destruição de tecidos ósseos e alterar toda essa calcificação. Hipervitaminose D, insuficiência renal crônica, que são as coisas que acontecem, que desenvolvem a calcificação metastática. Lembrando que, né, quando você tem mais calcificação, tem um tipo de calcificação que são os cálculos, né, ou litos, que causam as ditas litíases, que a gente está acostumado a ver também. Então, é o outro tipo de calcificação ectópica, são as formações dos cálculos, que são o quê? Massas esferoidais, ovoides ou facetadas, sólidas, concretas e compactas, de consistência argilosa a pétrea, que se formam no interior de órgãos ocos, cavidades naturais do organismo, condutos naturais ou mesmo no interior dos vasos. Então, os cálculos que se formam pelo organismo. E um exemplo, o primeiro exemplo, né, lembrando bem de pediatria, né, não só de reumatologia pediátrica, mas de pediatra geral, aquilo que a gente vê quando começa a fazer sala de parto, começa a aprender neonatologia, né, que tem ali as maneiras da gente ter, né, a bossa serossanguinolenta, o cefalohematoma, pode ter os hematomas subgaleais causados, né, por trauma, enfim, aquela criança que cai e bate a cabeça, e isso pode causar uma calcificação ectópica, né? Na verdade, existe uma neoformação óssea. Ah, mas isso é um galo, tá? Mas mesmo no neonato, a gente, né, aprende que esse galo ele tem que ser desfeito, né, quando ele ainda está na fase inflamatória, justamente para ele não acontecer esse acúmulo de sangue, né, ou líquido, que depois vai ocorrer uma calcificação extra, esse hematoma, e muitas vezes ocorre depois a reabsorção desse osso, sendo que esse osso aqui, externo, que foi criado em cima de um hematoma, né, para cobrir um hematoma, ele não tem a mesma estrutura física, orgânica, celular do osso. Então, ele não é um osso tão forte e estruturalmente, né, feito como o osso mesmo que a gente tem. Então, se ocorre uma calcificação em cima de um hematoma subgaleal, de um cefalohematoma, isso é grave, porque esse osso aqui vai ser reabsorvido. Então, isso aqui tem que ser retirado antes que esse osso aqui seja reabsorvido e se torne uma estrutura facilmente de acesso e lesão cerebral. É raro, né? Mas a gente vê de vez em quando. Eu demorei alguns anos para ver a primeira vez, mas bem, se for conversar com o pessoal da neurocirurgia, o bias dele, né? Eles têm bastante experiência. Então, trouxe um caso clínico, que foi o caso que fez a gente começar a pensar nisso e estudar. É um paciente que a gente viu 8 anos atrás, né, ou quase 9, em fevereiro de 2015, um menino que internou com 11 anos de idade, que tinha uma história de uma dor e uma tumoração enorme, importante no antebraço direito. O que ele tinha na história? Ele não tinha nenhuma história, uma HPP aguda, assim. Ele tinha uma HPP que aos 9 meses de idade, ele caiu da cama e ele teria sofrido um trauma de forte intensidade nesse antebraço. Então, ele bateu esse antebraço de uma pancada bem importante, né? Um trauma importante,
mas não chegaram a procurar atendimento médico, aquilo acabou regredindo e ficou por isso mesmo. Aos 5 anos, ele teve uma recidiva dessa lesão, né, de um edema na região, com um aumento de partes moles e muita flogose. E, na ocasião, foi, então, tratado, esses sintomas foram tratados, e agora, em 2015, naquele momento, aos 11 anos de idade, ele reinternou novamente com edema e sinais flogísticos nessa região. Lá atrás, em 2010, quer dizer, 5 anos antes, quando ele tinha lá seus 5, 6 anos nessa primeira lesão aqui, foi feita uma tomografia de antebraço, onde já se descreveu uma formação expansiva com neovascularização no seu interior, lá com essa medida 45, 38, 51. E em 2011, né, 4 anos antes, ele tinha um ultrassom mostrando também uma imagem hipecoica de contornos mal definidos no terço distal desse antebraço, com uma medida semelhante à medida anterior e uma superfície óssea irregular no terço proximal e adenomegalia local. Então, mostrava que ele tinha ali uma lesão, né? Ele tinha uma neoformação naquela região. Nos últimos 5 anos, o que aconteceu? A lesão recidivava, inflamava e desinflamava, inflamava e desinflamava, e ele, então, foi internado para investigação diagnóstica. Então, este é o nosso menino, né? Vocês conseguem perceber uma grande diferença no tamanho e na forma desse antebraço, né? Ele é muito maior do que este aqui. E ele tinha edema, ele tinha um certo calor, não tanto uma hiperemia, mas ele tinha um calor e uma dor, né? Dá para ver bastante, né? Que tem uma deformidade, né? Esse braço não é igual ao outro, né? Esse antebraço não é igual ao outro, e ele é muito maior do que o outro. Então, outras fotos da mesma criança, só com os focos. E continuando. Então, ele tinha essa tumoração no terço distal do antebraço direito, com flogose, com dor à mobilização, com uma certa limitação do movimento de pronossupinação que ele não conseguia realizar nesse braço. E tinha um antebraço direito 4 centímetros de diâmetro maior do que o antebraço esquerdo, né, que era o direito acometido, mas ele não tinha nenhuma lesão de porta de entrada, né, algo que fizesse a gente pensar, uai, mas ele tem uma inflamação, uma celulite, enfim, ele não tinha nenhuma lesão de porta de entrada, mas tinha uma flogose, dor, limitação de movimento nesse braço. Fizemos um raio-x que mostrou aumento de partes moles com calcificações entremeadas. Conseguimos fazer uma ressonância que mostrava uma formação expansiva irregular, heterogênea, com sinal baixo, enfim, calcificações de permeio no seu interior, realce irregular pelo meio de contraste, maior, né, do que aquela medida de 5 anos antes, em plano músculo adiposo, circunjacente ao rádio e em íntimo contato com o periósteo, mas não tinha sinal de invasão nem de infiltração. Claro que um dos diagnósticos diferenciais pensados, né, quando a gente pegou essa criança, é tumor, né? Pensar em tumor ósseo é um diagnóstico diferencial desse aumento de volume, né? Enfim, não tinha nada de errado no exame laboratorial, o crescimento da criança era normal, não tinha nenhuma história de emagrecimento, de sinais sistêmicos, era apenas no antebraço direito. E aqui, mostrando, né, a imagem, ele tinha aqui uma maçaroca no meio desse músculo e, né, intimamente ligada ao osso e ao periósteo, né? Tinha uma lesão aqui, né? Você vê que com né, características cálcicas, né? Parece realmente calcificado. Então, as imagens não são tão boas, mas você vê que a ressonância mostra toda essa calcificação, esse tecido cálcico no meio do antebraço, nessa região aqui desse menino. E, inclusive, assim, a gente investigou bem esse menino, né? A gente fez raio-x, ultrassom, ressonância e fizemos, inclusive, uma biópsia da lesão, para a gente ter certeza de que não era nada maligno, né? A gente ficou muito, assim, incomodado com essa região, e o garoto também, né? Há alguns anos com clínica, então a gente fez uma biópsia muscular, né? Que mostrou fibras musculares, diâmetros regulares,
presença de estriações transversais, discretos focos leucocitórios, tecido fibra adiposo. Quer dizer, não tinha nada naquela musculatura ao redor, lesão muscular, doença muscular, infiltração de células oncogênicas, não, isso não existia. Inclusive, veio, né, a avaliação histopatológica limitada por artefatos. Aí é aquela história, né? Muitas vezes a gente manda o material para o patologista, mas a gente não tem contato com o patologista. Lá no hospital, hoje em dia, a patologia é mandada para fora. Então, você acaba que não conversa mais com o patologista, muitas vezes, né? Então, assim, simplesmente a avaliação limitada. Ele não teve acesso àquela ressonância, àquela informação toda, para entender que aquilo fazia parte da biópsia da criança, né? De qualquer maneira, nada maligno foi, tudo isso aí foi descartado na biópsia dessa criança. Então, o que são, né? Voltando, né? As calcificações distróficas afetam tecidos lesados, independente dos níveis séricos, os tendões, paredes vasosclerosadas, válvulas cardíacas podem ser calcificadas, nossas válvulas, né, doentes da febre reumática podem ser calcificadas, tumores podem ser calcificados, né? E a calcificação metastática, ou discrasia, ou gota cálcica, ou calcinose. Também é outras maneiras de você chamar a calcinose. E, nesse caso, depende um pouco da hipercalcemia e precipitação cálcica. Então, na verdade, a calcinose, eu acho que ela entra na distrófica, entra na metastática, ela é idiopática, ela faz parte de quase todos os tipos. Não tem um tipo único para a gente dizer que é calcinose. Então, exemplos, né, de calcificações ectópicas, de calcinoses aqui na região do joelho, mostrando, né, várias lesões e a correspondência no raio-x. Quem já viu dermatomiosite grave, já viu calcinose, né? Na reumatologia, os reumatopediatras com certeza já viram calcinose. E é uma coisa angustiante, porque não tem um tratamento específico. E mais angustiante ainda é quando a gente tem um paciente que faz uma celulite bacteriana infecciosa em cima de uma calcinose. Aí é terrível, terrível. Com risco de sepsis graves, né? Então, todas essas regiões podem ser acometidas, lembrando que no coração você pode alterar o problema de condução, né? Causando bloqueios cardíacos, nos rins vai alterar a filtração, os pulmões são acometidos, muitas vezes as necroses caseosas das tuberculoses são calcificadas, o fígado tem relato, o baço tem relato, nos vasos a gente chama até de flebolitos, no caso das veias, né? E podem ter calcificações oculares também, lembrando que a gente tem, né, a doença, a uveíte crônica, né, que pode, inclusive, fazer aquela faixa de calcificação, né, no olho, então, causando lesões graves também. A mama pode ser calcificada, o tecido cerebral e as litíases. Renais, ureterais, biliares, glândulas salivares, né, causando a cialolitise, que a gente também pode ver nos pacientes, por exemplo, de forma idiopática ou nos pacientes com síndrome de Sjögren, né, que podem, muitas vezes, evoluir com cialolitise. Então, doenças endócrinas, doenças renais, doenças autoimunes, tumorais, traumáticas, mostrando, né, aqui exemplos de calcificações ectópicas. Então, na reumatologia, especificamente, como já citado, é a doença que a gente mais vê, a calcinose e a dermatomiosite juvenil. Tem relatos em lúpus, eu nunca tive um paciente, enfim, nas escleroses sistêmicas, que são raras em criança, mas nos adultos a gente vê calcificação, a síndrome CREST, que também são raras em crianças, mas tem bastante calcinose, é mais dos adultos, doenças mistas tecido-conjuntivos ou as sobreposições / overlap, né? Então, doenças autoimunes que fazem parte da vida do reumatologista pediátrico, principalmente, em que a gente vê essas calcificações fora do comum, fora do osso. Então, outras imagens, né, mostrando essa calcificação, cotovelo, enfim, joelho, aquele dedinho, creste, né, mostrando outras calcificações. Então, outras
imagens, algumas imagens de internet, não todas são imagens, a maioria até são imagens de internet mesmo, que não é fácil a gente ter esse tipo de imagem tão bonita para ver, porque a calcinose ela é muito mais palpável, né? Nós palpamos muito a calcinose, a gente palpa aquele endurecimento. Nem sempre ela é visível, né? Principalmente para uma foto. Na dermatomiosite juvenil, essa calcinose, em geral, ela pode se tornar um nódulo ou placa endurecida em região subcutânea ou periarticular, ou uma tumoração, ou ela se deposita na face intermuscular, causando uma limitação muscular. Pode ter uma calcificação distrófica grave, que é aquele paciente que eu citei, que faz um exoesqueleto, ele é inteiro, como se ele tivesse um outro esqueleto por fora do esqueleto, e as formas mistas, que somam as formas acima descritas. Então, na dermatomiosite, a calcinose ela é mais comum nos pacientes pediátricos do que nos adultos. Nos adultos, dependendo da série, ela varia de 10% a 70% dos casos. Tem uma qualidade de vida, né, bastante comprometida, esse paciente. Ela é dolorosa, ela causa uma debilidade do membro, pode causar uma incapacidade funcional, pode causar uma contratura articular importante, atrofias musculares, úlceras cutâneas, que a gente vê muito na dermato, dor, já citado acima, enfim, infecções secundárias, às vezes visto, e que vão terminar a internação para tratamento com antibiótico terapia venosa, extirpação dessa lesão infectada. Em geral, não se recomenda que as calcinoses sejam retiradas, as calcinoses que não tenham infecção secundária, enfim, que não limitem se ela não tiver um motivo muito importante, em termos de uma limitação articular e ou infecção secundária, ela não é retirada, porque ela volta. Então, e você não tem como tirar uma calcinose que se estende no membro inteiro. Então, não é uma cirurgia recomendada, a não ser mesmo se você tiver uma contratura ali, que essa calcinose pode ajudar, quando em casos de infecção, sepsis, enfim, infecção local, ali vai virar um foco, né, bacteriano, que você tem que tirar, e lembrando que causa dificuldade de acesso venoso. Então, eu tenho uma paciente com dermatomiosite que fazia medicação regular, e a gente precisou instalar um porta-CAT nela, porque eu não tinha mais como ter acesso a ela, porque muitas internações, ciclofosfamida, imunoglobulina, pulsoterapia com corticoide, rituximab, enfim, uma paciente grave, e ela ganhou um porta-CAT para a gente poder tratar, até por conta de calcificações que ela começou a apresentar nos membros. Fisiopatologia, inflamação local, mas ela não é muito bem definida como que acontece essa deposição. Importa, né? As células inflamatórias, as citocinas pró-inflamatórias que liberam interleucina 1, TNF-alfa, proteínas da mineralização óssea, todas essas proteínas aqui influenciam, né, nessa fisiopatologia da calcinose. E quais são os fatores de risco? Idade. No caso, pouca idade. A criança tem maior fator de risco do que o adulto para desenvolver a calcinose. A gravidade de doença, né? Na reumato, a gente sabe que para tratar a pele, para tratar a calcinose, na verdade, a gente tem que tratar a atividade da doença. Se o paciente está provocando calcinose, é porque ele está inflamado. Então, a gente tem que desinflamar. Não existe um tratamento exclusivo para calcinose. Tem várias coisas que já foram usadas, eu vou falar um pouco mais adiante, mas o que se sabe, assim, se tem um paciente fazendo calcinose, ele está inflamado e ele precisa ser tratado mais agressivamente para poder desinflamar, porque senão a gente não tem como resolver. Né? Os atrasos no diagnóstico e tratamento, paciente que demora a chegar, infelizmente é uma patologia rara e assim, desconhecida, né? Infelizmente ela é desconhecida, então muitas vezes o paciente demora muito a chegar no reumatologista, a gente sabe disso, pode demorar anos para chegar. Vasculopatia é o maior fator de risco, e o curso crônico de doença, aquela doença que tem um curso crônico e não o único curso de atividade entre remissão. O paciente que faz um curso prolongado, crônico, maior fator de risco, né? Ele vai adoecer, tem mais chance de apresentar calcinose.
Então, tratamento. Como eu citei, tem vários tratamentos na literatura, medicações tentadas, séries de casos em que se tentou esse ou aquele medicamento, enfim. Hidroxicloroquina, a imunoglobulina para tratar a atividade, né, de doença muscular e cutânea, a ciclosporina, os nossos imunossupressores, metotrexato, azathioprina, ciclofosfamida pela gravidade da doença, colchicina já foi usada, probenecid como anti-inflamatório, varfarin, porque ele alteraria, né, o metabolismo da vitamina K, diotiazem, que também influencia nos canais de cálcio. Então, todos esses, né, essas fisiopatologias, essas hipóteses de fisiopatologia já foi usado. Hidroximagnésio, hidroxialumínio, triacinolona tópica, né, infiltração, corticoide sistêmico, bifosfonatos, tem alguns trabalhos hoje em dia em que foram tentados bifosfonatos até com uma boa resolução, né? Tanto alendronato quanto pamidronato, os nossos biológicos, né? Infliximab, etanercept, o rituximab, que ele acaba sendo usado quando você não tem mais como resolver a dermatomiosite, você tem que apelar pelo rituximab, e até relato de talidomida também eu achei na literatura, usando na tentativa, e alguns desses relatos com sucesso, mas não são relatos enormes e não são aquele tratamento completamente decidido e que você vai repetir o tratamento e vai ter o mesmo sucesso, né? Lembrando que na reumatologia, né, a gente usa tudo off-label, né? Muitos dos nossos medicamentos são usados off-label, são, né, reposicionamento de droga, que a gente tenta, baseado nessa fisiopatologia, nesse metabolismo de uso, que se tenta usar, se tenta ter algum efeito naquela calcinose, né? Isso na reumato, off-label é praxe, principalmente na reumatologia pediátrica. Então, da dermatomiosite, né? Mostrando esse heliotropo aqui, né? Que é essa lesão violácea escurecida em pálpebra, que é algo típica, né? Aqui o paciente tem outras lesões, mas bastante vasculite cutânea, né? O Gottron, que também é uma lesão algo típica, né? O paciente com fraqueza muscular, Gottron e heliotropo é diagnóstico. Então, e a calcinose, né? Que pode ser uma coisa assim absurda, ou é mais comum que sejam microlesões e que começam, às vezes, muitas vezes, a incomodar o paciente. Outras doenças que podem evoluir com calcinose na reumatologia, né? A fibrodisplasia ossificante progressiva, né? Antigamente chamada de miosite ossificante progressiva, que é uma doença genética muito rara, né? Prevalência muito baixa, um pouco maior no sexo masculino, tem essa osteogênese disseminada e progressiva dos tecidos moles, afetando fascias, alponeuroses, ligamentos, tendões, tecido conjuntivo e intersticial do músculo esquelético. Enfim, ela pode apresentar alterações congênitas da extremidade, como hálux valgus, microdactilia, bractodactilia, principalmente nos polegares, monofalange, clinodactilia. Pode acontecer também um edema doloroso do pescoço e tórax superior. Então, pacientes de literatura, de livros, mostrando, né, os primeiros dedos curtos, como a gente citou, enfim, o paciente que não consegue, né, cheio de fibrodisplasia e lesões. Então, esse paciente tem que evitar trauma cirúrgico, o trauma vai piorar, vai provocar aparecimento de lesões, injeções intramusculares, lesões musculares, biópsias, porque todos os lugares que forem traumatizados, acometidos, vai acontecer nova ossificação. Na infância precoce, que ele começa, até mesmo podendo começar na vida intrauterina. Uma imobilidade articular permanente, restrição de movimento, escoliose muito importante, o diagnóstico é clínico e radiológico, e, na verdade, não existe tratamento, né? O tratamento é paliativo, corticóide nas crises de dor aguda, restrição no leito, pode evoluir com uma restrição, né? Com uma impotência funcional, insuficiência respiratória e até mesmo o corpo mole,
evoluindo para a gravidade. É muito, muito, muito raro, graças a Deus, porque é uma doença bem difícil de ser tratada. Então, outros casos, né, de literatura mostrando a escoliose, mostrando, né, aqui a fibrodisplasia ossificante, o paciente vai se ossificando, né, aquele dedo curto, enfim. A mesma doença, ela também é chamada de doença de Mann-Mayer, então, fotos de literatura bem feias. E tem quando ela é pós-traumática, que na verdade é como a gente classifica o menino, né? Uma calcificação distrófica, provocando ali um aparecimento de osso no músculo traumatizado, que não foi tratado e que virou o foco, né? Pode acontecer ruptura muscular localizada com trauma, né? Pelo trauma, e aí se calcifica aquela massa. Pode acontecer nos meninos, né? Principalmente jogadores de futebol, com trauma no quadríceps, diagnóstico diferencial com os tumores de partes moles, até tumores ósseos, né? Como a gente citou naquele menino que a gente procurou, enfim. E no caso de ser uma miosite traumática, né? Ossificante traumática, o tratamento, nesse caso, seria a extirpação, a retirada cirúrgica da massa. Calcificação dos tendões, também por trauma, muitas vezes, né? Overusing, lesão ligamentar, as tendinopatias, enfim, na dermatomiosite, os tendões podem ser calcificados. Enfim, aqui inflamação e calcificação. Outras imagens, aqui calcificação de todo, né? O gastrocnêmio aqui da panturrilha, né? Aqui uma parte periquadril, aqui ligando a patela, o ligamento aqui totalmente calcificado, essa região aqui totalmente calcificada, aqui no joelho posterior, né? Então, tendinopatias que podem evoluir com calcificação, que vão evoluir nesses casos específicos de trauma, de uma lesão localizada, muitas vezes vai ser indicado a retirada cirúrgica dessa ossificação. Outras calcificações não ósseas em outras doenças, mas como a ideia foi falar de calcificações ectópicas como um todo, causadas também por calcificações esplênicas, muitas vezes por infecções, histoplasmose, brucelose, candidíase, cistos parasitários calcificados, HIV, SIDA, né, pneumociscarines e citomegalo, tuberculose, inclusive congênita, raríssima, mas já vista, e podem sofrer calcificação, principalmente esplênica. Flebolitos, hemangiomas, neoplasias primárias comum do baço, ou congênita, linfoma esplênico, hematomas em fase crônica, infartos esplênicos pelas doenças falciformes, né? E até mesmo nas doenças autoimunes, no lúpus, pode acontecer uma calcificação esplênica. Então, fotos mostrando calcificação. A adrenal, né? A suprarrenal, também pode se calcificar, também se culpa algumas vezes as infecções, parasitas, a própria tuberculose, paracoco. Então, uma resolução dessa infecção, hemorragias, feocromostoma, enfim, neuroblastomas, coisas raras, mas que acontecem, como calcificação. Então, mostrando aqui também uma calcificação adrenal. E a celulitise, como citado, né? Os cálculos salivares, cálculos das glândulas salivares, né? Então, também tem relação com trauma, com doenças infecciosas ou inflamatórias no tipo síndrome de Sjögren, que a gente vê na reumatologia, inclusive na reumatologia pediátrica. Um celulito, imagens de literatura mostrando né? As glândulas maiores podem evoluir com aumento de dor e principalmente volume, dor nas refeições, né? Muitas vezes fazendo ali uma inflamação localizada. Então, pode ser bem, bem difícil de tratar. Outras lesões, mostrando os celulitos, enfim. Imagens, muitas dessas descobertas pelo odonto, né? Pelos dentistas, quando vão fazer imagens para tratamento dentário, enfim.
Se for pequeno, conservador; se for grande, remoção cirúrgica, muitas vezes da própria glândula, né? Lembrando que na síndrome de Sjögren, né, principalmente, a gente tem aumento da ingestão hídrica, alimentos cítricos e uso de cialogogos, que são a pilocarpina, o limão, o gengibre, chiclete sem açúcares, que são substâncias que vão fazer com que essas glândulas salivares funcionem bastante e tentem eliminar aquele cálculo, da mesma maneira que a gente tenta eliminar um cálculo renal de um ureter, fazendo com que o paciente ingira mais líquido para tentar eliminar, né? O mesmo raciocínio fisiopatológico de tratamento. Então, repetindo a foto. Então, calcificação do pavilhão auricular, que a gente de vez em quando vê, até muitas vezes por infecção, mas achei curioso, né? Porque um dos casos pode ser um trauma físico, uma pancada, né? Um lutador de boxe que vai tomar muita pancada nesse pavilhão auricular, ou até uma questão térmica, né? Como o congelamento. Então, é interessante naqueles países mais frios, em que tem gelo, baixas temperaturas, e também nessas pessoas que fazem trilhas e escaladas no gelo, também podem, né? Quem vai subir o Everest, enfim, esse tipo de aventura que todo mundo sabe que eu até gosto muito de ler, mas não gosto de gelo e não quero fazer alta montanha, então eu não vou ter um congelamento desses, mas você pode ter ali uma lesão, um congelamento de pavilhão auricular, né? De nariz e ali até calcificar e evoluir necrose, calcificação. Processos inflamatórios em gerais, as endocrinopatias, como diabetes, hiperpitarismo. Então, é interessante que eu estava lendo exatamente, a calcificação do pavilhão auricular é uma coisa rara e, assim, ela pode ser sinal de uma doença sistêmica. Na verdade, muitas vezes na investigação daquela calcificação, você vai descobrir que esse paciente tem uma doença sistêmica que não estava sendo tratada. Ou até ele já tinha uma diabetes importante e que estava completamente descontrolada e que ele não controlava e causava. Então, tanto diabetes, né, o Addison, hipertensão, gota, podem causar calcificação de pavilhão auricular. Mais em adultos, mas funciona a gente saber disso. Até porque a gente hoje em dia atende até 18, 21 anos, né? Então, são praticamente adultos. Essa imagem é uma imagem interessante que eu achei na literatura, mostrando várias calcificações, né? Nossa, o que é isso, né? Que imagem é essa? Eu não achei o artigo, eu achei só a foto na internet e não me lembro se eu vou ver, eu não achei a referência, mas era um paciente de cisticercose. Então, calcificações ectópicas, calcificações extralamelares, pode ser qualquer coisa. Enfim, só repetindo as fotos que a gente mostrou. E eu achei algo interessante também, né, que os tecidos que têm tendência à alcalinidade, muitas vezes os tecidos que liberam ácidos, mas eles em si têm tendência à alcalinidade, muitas vezes eles vão sofrer essa calcificação. Então, pulmão, estômago, rim, o estômago ele fabrica ácido clorídrico, mas o estômago lá por dentro ele é alcalino. Então, ele pode se calcificar. Os vasos sanguíneos e o coração. E lembrando que Rudolf Virchow, né, o pai da patologia, já em 1855, há quase 200 anos, né, 170 anos, 168 anos, ele já descreveu essas calcificações metastáticas com tendência à alcalinidade. Então, quando a gente começa a estudar, é interessante, né, que a gente vê que, nossa, a gente está estudando uma calcificação ectópica rara, é raro a gente ver, muitas vezes a gente passa anos sem se deparar com aquilo, quem não faz reumatologia, uma calcinose, nunca, talvez, na vida veja, e quando vir essa calcinose, não vai saber que é calcinose, não vai saber nem o que fazer, e já 168 anos atrás, isso já era descrito lá pelos pais, né, da medicina, pai da patologia. Então, essa parte da história da medicina é muito interessante, né? E o que é raro para a gente, mas já era conhecido 200 anos atrás. Então, ao final, queria agradecer. Essa foto, eu lembro que eu botei essa foto na aula, porque, tipo assim, opa, é uma luz no fim do túnel, né?
Então, a gente achou uma luz no fim do túnel. O que era isso, né? Como tratar, o que fazer. Então, é bem interessante. Eu queria agradecer. É isso. Parabéns, Cíntia. Falei. Foi ótimo. Cumpriu o tempo, mesmo chegando atrasada. Tentei. Eu fiz de um tamanho que não fosse, enfim, dentro do Extenso, tempo não, foi mesmo ótimo. atrasado. E, assim, E foi bastante interessante estudar esse tema, rever esse tema agora, 6 anos depois, uhum. né? Porque de vez em quando a gente se dá de cara com isso, né? É interessante. Sim, eu lembrei de um caso que a gente foi ajudada até pela genética lá no Gafre, que era uma menina que foi encaminhada por conta de calcinoses, só que eram umas calcinoses em falanges distais e falanges, principalmente em falanges distais. E eu achei esquisito aquilo, todos os dedinhos comprometidos com calcinose, e a dermatomiosite amiopática, mas estranho, não estava em localização, em local de extensão de articulação, nada disso. Quando a gente foi pedir ajuda para a genética, a gente fez um painel de displasia esquelética, estava lá a alteração no gene, se eu não me engano, FLNA ou LMNA, Não uma importa. coisa assim. Exatamente, as coisas que só a genética que sabem que ela, não, quadro clássico, mas foi muito legal justamente porque nunca ia. A gente só achou estranho na reumato a localização dessas calcificações metastáticas. E foi muito interessante porque a gente teve essa parceria, então a gente conseguiu fechar diagnóstico. Pois é bem interessante, né? E assim, você vê que a gente vai lidar com doenças sistêmicas, doenças traumáticas, doenças autoimunes. Então, é realmente um mundo da medicina, né? A gente vai sempre ter que lidar com os outros colegas, com as outras especialidades, né? Enfim, o endócrino, Uhum, a genética, o cirurgião, o ortopedista. Então, várias patologias, né? Várias a gente vai precisar. Então, eu precisei, a gente, né, vai precisar muito do ortopedista. Eu já tive criança com calcinose grave, infectada, séptica, que teve que tirar. E o mais interessante, que até é legal citar, que eu tinha, enfim, eu ia esquecer de falar, que no tratamento da calcinose, às vezes, simplesmente, o tratamento é nada. De repente, a criança entra em remissão, desaparece tudo. Eu tive uma paciente que eu comecei a tratar com 4 anos de idade. Aos 8, 9 anos, ela fez essa sepsis por uma calcinose no braço, uma lesão horrorosa. Eu revi uhum, essa paciente depois, com 18 anos de idade. Ela não tinha nada. Ela tinha apenas a lipodistrofia da doença, né? Aquela criança magra, enfim, já era um adulto uhum. magro, né? Mas assim, não tinha mais zero calcinose, zero doença, assim, impressionante. E eu nunca tratei aquela calcinose, não tinha o que fazer naquela época, né? Então, Uhum. alguns pacientes desaparecem, tem remissão, some tudo, você não fez nada, ela desaparece. É curioso. Calcinose é difícil e é curioso. E dependendo do Exatamente, é lugar, difícil. como o caso que você citou, você tem que ir atrás de outras doenças, pedir ajuda aos universitários, enfim. Não, muitas vezes não é da reumatologia, né? Chega para a gente, Exatamente. mas não é nossa, né? Então, a gente vai servir como uma ponte, muitas vezes, para poder chegar a um diagnóstico e o que fazer, né? Com aquela lesão, dependendo do local, etc. Exato. Deixa eu ver aqui, já tem uma pergunta Já aqui. tem alguém com caso grave. O paciente com dermatomiosite desde os 4 anos. Obrigada, Carol, pela Caso bem interessante. pergunta. Então, Não, paciente com não tenho. dermatomiosite desde 4 anos de idade, calcinoses refratárias extensas com CPK normal. É esse caso que a gente estava falando, inclusive, da dermatomiosite amiopática, né? Uhum. Prova de atividade inflamatória negativa, já tentei várias medicações, imunoglobulina, ASA, bloqueador de canal de cálcio, até infliximab não liberou. Você tem Não experiência com comum. tofacitinib? Não, a minha experiência depois da ciclofosfamida e da imunoglobulina e das pulsos com corticoide na dermatomiosite vai para o rituximab.
pamidronato. Acho que poderia ser tentado, né? Hoje em dia a gente usa o pamidronato na osteogênese imperfecta e a gente vê crianças que já teriam falecido com 6, 8 meses de idade, né? Não chegariam a pré-escolar e que hoje em dia as crianças crescem. Eu vi alguns casos sendo tratados com pamidronato, é fantástico. Principalmente porque ela tem prova de atividade inflamatória negativa, né? Então, quer dizer, Pois ela não está, é só a calcinose mesmo, não tem atividade, aparentemente não tem atividade Eu nenhuma de tenho uma, doença. eu tenho uma dermatomiosite grave, muito grave, desde os 6 anos de idade, ela agora está com 15. Ela não tem muita calcinose, porque ela sempre teve uma doença tão grave que eu tive que sempre bater pesado. Ciclo e tive que chegar no rituximab. E eu nunca consegui acompanhar essa criança pelo CPK, porque ela tinha tanta destruição óssea muscular que ela não tinha mais CPK para eu acompanhar. Então, eu tinha que fazer ressonância seriada a cada 6 meses para saber como ela estava. Era bizarro, entendeu? Bizarro. Uhum. Enfim, essa daí, eu comecei a controlar um pouco a doença com alguma série de rituximab de 6 em 6 meses, que eu só consegui fazer com ela internada, né? Internou grave, com fraqueza, e aí dentro da internação pediu rituximab, pedia para repetir 15 dias depois, quando manda, nunca consegui fazer a repetição, porque eu acabava internando ela doente. E aí eu conseguia fazer com ela doente. E a liberação também pelo plano, né, do Só Ritux. com ela doente eu conseguia fazer aquela dose, eu não conseguia fazer a dose de repetição de 15 dias depois. Pois é. A Carol fala aqui, só calcinose, mais nada, tem os tendões todos endurecidos, tadinha, já discuti com a genética algumas vezes, e até Que duvidei do tal diagnóstico da MJ. você tentar o pamidronato? De repente ele é mais barato que o Inflix, né? Ele é mais fácil, talvez. Enfim, eu gostei. A dica do Léo foi A interessante. genética já, a Carol, a genética já viu essa possibilidade de fazer esse painel de displasia esquelética, como eu fiz na paciente lá do Gafré? Não sei se é o caso. As calcificações eram muito atípicas, né? Nesse meu caso, não sei se vale a pena. Oi, gente, tudo bem? Eu vou ligar aqui o vídeo Pode rapidinho. dizer para você falar. Não, esse paciente, ele acompanha comigo já tem uns 3 anos, mais ou menos. Aqui eu trabalho aqui no Hospital da Criança de Brasília. E ele está com 16 anos, eu acho. E ele fez o diagnóstico de dermatomiosite juvenil aos 4 anos, né? Porque ele tinha pele, heliótropo, gótron, ele tinha fraqueza. Ok. Ele, já perguntei isso várias vezes, tá, pro pai, porque eu peguei ele já estava todo calcificado, ele já estava cadeirante. Ele tem calcificações em todos os tendões, o raio-x dele, ele é todo calcificado, tem no músculo, tem na face, tem nos tendões, ele não consegue estender o joelho, tá, a flexão dele, ele mantém a perna em 90 graus, mais ou menos. Ele tem calcificação no dedo, ele faz umas infecções, às vezes, nas falanges também, principalmente em áreas de trauma. Qualquer coleta quando ele vai coletar sangue, também é horrível, ele faz até no parte, né, no tecido mole mesmo, nas partes moles ele faz calcificação. E da parte muscular, assim, fraqueza ele não tem, ele é cadeirante, mas ele realmente, ele levanta a perna, ele só não dobra mesmo as articulações. E aí a gente já tentou metotrexato, corticoide, ele já fez várias medicações, azatioprina, imunoglobulina, eu fiz quase 1 ano de imunoglobulina praticamente mensal, tirando algumas vezes que ele faltou, e não teve muita resposta, até que segurou um pouco a calcificação, mas agora sim, ele parou a imunoglobulina, o pai não quer mais fazer, porque ele acha que também não tem tanto benefício assim, já encaminhei para a genética, eu pensei em fibrodisplasia ossificante, eles afastaram e falaram que não tinha nada deles, mas assim, esse painel para essas calcificações, aí eu nunca solicitei, não, mas eu posso conversar com eles de novo. Já fiz bloqueador de canal de cálcio, já discuti com o endócrino sobre o pamidonato e eles falaram que não valeria a pena fazer. Eu pensei no infliximab, fiz um relatório para a farmácia, mas ela não liberou, aí o pai tentou pelo plano, também não conseguiu, e eu pensei no tafacetinib, que eu vi alguns casos, né, de alguns, até discuti com a Cristiane Pelage, que ela fez uma vez num paciente com tafacetinib e teve uma melhora. Então, eu pensei nessa possibilidade, né? Mas é um caso bem complicado, porque da parte, assim,
da pele, da fraqueza muscular, ele realmente não tem, é só mais a calcificação mesmo. E ele tem muito no cóccix, parece que o decúbito, né, quando ele fica muito apoiado, ele faz bastante calcinose, né? Qualquer Como pressão, né? Faz pressão e faz calcinose. Carol, Léo falando, você tem ressonância aí? Você consegue fazer ressonância? Consigo, eu fiz uma ressonância, eu não sei se eu fiz, eu não lembro, acho que ano passado eu devo ter feito ressonância para ele. Eu fiz, acho que ele tem ressonância, se ele não tem, ele tem raio-x, ele tem, com certeza. E é bem direitinho as lesões de calcificação. Não, porque foi até que a Cintia falou, vale a pena, às vezes você não tem muita alteração laboratorial, mas vale a pena você fazer ressonância. Se você não conseguir Muscular, fazer corpo inteiro, né? Fazer pelo menos segmento de coxa. proximal, né? É. Coxa e cintura escapular e pélvica, né? Para ver Isso. se tem algum hipersinal, né? E Mostrando às alguma atividade vezes, inflamatória exatamente, muscular. a ressonância vai te dar inflamação. E com isso você talvez consiga a medicação, ou infliximab, ou sofosbuvir, ou amidronato, porque você vai ter um fator a mais para mostrar, ó, esse garoto está inflamado, não é só pela calcinose. Se você Sim. tiver doença muscular, talvez seja mais fácil. E eu acho que tem que tentar alguma coisa, como você fala, ou o que você conseguir. Eu Pressiona. tentaria o pamidronato, Carol. Eu Tá. fiquei, eu também achei os casos que assim, eu não usei em calcinose, mas eu vi alguns casos em osteogênese imperfecta e tem muito relato exatamente na calcinose. Eu acho que o pamidronato seria muito interessante, muito Sim. interessante. Porque o tofacitinib são relatos de caso, né? Ainda não tem É, nada Tudo é relato, descrito né? Porque exatamente. Exatamente. Não, raro, até na calcinose tudo é relato, mas no tofacitinib relato. ainda são muito poucos, né? A gente ainda não consegue É, determinar se eu realmente existe essa gostei. melhora. Gostei da dica do Léo, e assim, se você fizer uma ressonância, pelo menos segmento proximal, como ele falou, você consegue ver se tem inflamação muscular, entendeu? Não, É eu um achei dado. que ano passado, se não me engano, é que ele faltou tantas consultas, ele vem semana que vem, eu lembrei desse caso. Mas eu acho que a gente pediu, se eu não me engano. Se eu não pediu, eu vou pedir. Senão a gente vai lá relembrar, né? Olhar, né? Porque funciona como embasamento, né, técnico para a Sim. gente poder solicitar, né? Aí fica mais Para você difícil de poder ser solicitar imuno negado. biológico. Vai Exatamente. ficar mais difícil de ser negado, né? Porque você tem mais, além só da calcinose, né? Você tem inflamação muscular. Funciona Obrigada, também. gente. Vou tentar só hidronato mesmo. Mas Obrigada. esse caso aí você vai ter que dar retorno para a gente depois. Ah, Com sim, certeza. por favor. Vai ter que apresentar como caso clínico para a gente aqui. Sim, sim. E ele também tem um problema, ele tem uma endocrinopatia também. Isso que me deixou mais implicada Aí, também. Tem entrou hipogonadismo. naquele. Ele tem hipogonadismo, acompanha com endócrino. É endócrino que falou que não queria fazer o parmidronato nele. Agora que eu lembrei. Falei, eu lembrei. Mas eu vou discutir com ele, sim. Aí, acho que vale uma pressão na genética em cima desse painel aí genético, né? Acho que vale Aham. uma outra pressão na endócrino, principalmente no que você falou. Ele está cada vez mais limitado, ele não consegue deitar agora, cara. Coitado, não vai, daqui a pouco não É. consegue sentar, ele vai ficar como? Pendurado? Né? Então, assim, tem que pressionar, não tem jeito. A gente vai ficar de braço cruzado esperando. Sim. Porque ele falta muito, é bem complicado esse caso, mas ele vai pegar, eu vou puxar a orelha dele e eu vou fazer esse parmidronato, eu vou avisar vocês. É que é muito limitado, né? Tem pena desse paciente, realmente. Obrigada, gente, obrigada. Maria, gostei. Kátia, não tem nada para falar, não? Nenhum casinho? Tô, tava chegando na rua, mas estava dando para ouvir bem. A gente Aham, está agora com o menino fazendo pamidronato lá, na UF. aham. Sabe? O menino com derma também com muita lipodistrofia, até a parte muscular não tem mais. Era um menino que era da Andréia, do Jesus, que foi para Aham, gente. A André cresceu. está distribuindo todo mundo, né? Não, e ele fez 3 dias, ficou super bem, mas foi a primeira vez ainda, né? A gente só vai repetir. Tá Sim. cedo ainda, mas eu dou notícia também, tá? Essa aí é relato de caso, gente. Você tem um, dois, não tem série de casos, não tem como, né? Enfim. Mais alguém? Então, não acho que Ô, mais ninguém. Oi, pode falar. Alessandra, eu posso falar um pouco? Pode? Lógico, por favor, Alessandra, professor.
Eu não sou reumatologista, mas sou geneticista e meu maior título, eu sou o pai da Carol, viu? Muito Com bom. É o certeza, meu maior título. com Então, certeza. assim, parabéns, Cíntia, excelente essa apresentação. Quando a gente fala de calcificações heterotópicas, todo mundo acha que são poucas doenças, né? Mas eu gostei muito que a Cíntia mostrou que é uma variedade muito grande de doenças que cursam com calcificações ectópicas, heterotópicas. Só uma orientação. Para o reumatologista, vocês falaram muito de displasias esqueléticas. Então, no HOMIN, o HOMIN, todo mundo conhece o HOMIN. Se você digitar o título da aula da Cíntia, aparece 1.400 condições, 1.416 exatamente, que cursam Caramba, com classificações heterotópicas que estariam no grupo das genéticas. Então, se caramba. você for falar de genética, teria aí, no HOMIN, 1.400 citações. Algumas são repetidas, mas daria mais de 1.000, com certeza. Agora, eu acho a principal doença genética relacionada à calcificação a fibrodisplasia, a FOP, fibrodisplasia ossificante progressiva. Aham. E é muito importante, a Cíntia falou, mas se você diagnostica cedo, eu tenho como evitar os traumas e evitar as calcificações e fazer corticoide diante de qualquer trauma. Ameniza muito a intensidade da calcificação. E tem um sinal que é patognomônico no recém-nascido, que é um hálux valgo com o segundo pododáctilo bem alongado, porque como o hálux ficou desviado, ele fica mais curto. Este sinal é patognomônico. Quando eu dou aula, eu mostro muito para os pediatras e neonatologistas. Eu já pedi para eles colarem a foto na parede do berçário. Toda criança com este sinal é FOP. E vamos tomar um protocolo. E para vocês terem uma ideia, um exame genético geralmente é caro, 3 a 10 mil reais. O da FOP, causado por uma mutação recorrente no gene CVR1, que é um receptor da proteína morfogenética, então, é uma mutação recorrente, uma mutação missense, R206H. Então, eu posso pedir só essa mutação, que custa R$ 300. Então, é um exame que sairia barato. Se eu pensar em FOP, eu já vou direto para este exame. Agora, vocês falaram, a Cíntia falou de displasias esqueléticas. As displasias esqueléticas, algumas dão calcificações, mas não é um achado frequente. Agora, na displasia, eu vou pedir um painel que envolve mais ou menos 400 genes. Isso custa aí entre, talvez, mais de R$ 5.000. Então, é importante que você, quando decidir pelo painel de displasia, porque você pode pedir um painel de displasia e não constar, e não incluir as condições outras que cursam com calcificações ectópicas. Então, é importante que na displasia esquelética, eu tenho 400 tipos, eu tenho os sinais típicos, ou nanismo, ou a baixa estatura com desproporcionalidade. Então, eu tenho encurtamento de membros, ou rizomelia, ou mesomelia, ou acromelia, geralmente com macrocefalia. Então, é importante para eu pensar em displasia, eu devo ter esses dois sinais: o encurtamento rizomélico, mesomélico, que é o encurtamento da coxa ou da perna, ou do braço ou do antebraço, associado à macrocefalia. Aí, se tem calcificações ectópicas, aí está indicado pedir o painel para as displasias esqueléticas. Okay? Mas parabéns, Cíntia, achei excelente, viu? Obrigada, Não, bom. assim, e a gente não imagina que tanta doença Tantas cursa doenças, né? calcificações ectópicas, ainda tem um mundo na genética, né? Pois é, Muito exatamente. obrigado. É É muito sempre um interessante. prazer participar desse clube, que eu tenho uma simpatia muito grande, viu? Foi uma aula interessante, porque foi uma jornada que a gente fez, e aí eu deixei todo mundo escolher as aulas, né? E aí ninguém quis essa aula. Então, essa aula sobrou para mim, que estava presidindo o comitê e o congresso da parte de pediatria, né? E assim, ninguém queria fazer essa aula.
Tá bom, então eu vou fazer essa aula. Você E teve foi que assumir. muito legal estudar, foi muito legal mesmo, entendeu? Foi muito Que interessante. bom. Você fez um resumo muito bom, parabéns. Obrigada. Bem. E aí, galera? E esse caso da Carol não chegou a um diagnóstico ainda, né? Tá meio perdido. Ele tem esse quadro de dermatomiosite inicialmente clássico, né, nos 4 anos de idade. Agora que ele está evoluindo com essas calcificações aparentemente distróficas mesmo. Ele não tem baixa estatura, não é, Carol? Ele tem hipogonadismo, que eu ouvi ela dizer. Cadê Carol? Ela Carol, colocou aqui, parece ser dermatomiosite mesmo, não tem baixa estatura, não. Outra. Tem não, né? Então, Ele não tem baixa estatura, não. Ele tem micropênis e hipogonadismo. Ele faz uma injeção lá. Eu não sei qual é o nome direito, não, mas ele faz umas injeções de estímulo hormonal. Mas é a cada 3 meses, uma coisa assim, não é sempre, não. É micropênis que ele tem. aí Tá o com cariótipo 16 anos. Normal, cariótipo normal. A endócrino já fez. Eu vou dar notícia, eu vou ver o prontuário dele, eu vou revisar, que tem um tempinho que ele não nossos veio. pacientes nunca são fáceis. Exatamente. Eu vou dar uma olhadinha e acho que a ressonância a gente já até pediu de corpo inteiro. Ele vai vir semana que vem, vou ver se ele traz. Se não trouxer, eu vou incrementar, pedir de novo. Tá bom. Obrigada, gente. Uma excelente aula. Obrigada, Cíntia. Obrigada a vocês. E o comentário de vocês ajudou bastante, adorei. Do geneticista também. Obrigado. Muito Mais bom. alguém? Acho que não, e acho que está no tempinho, né? São 8h20. Acho que está um tempo bom Conseguimos até para todo cumprir. mundo, viu? Conseguimos Sempre dá cumprir. tempo. Sempre. Sempre Que bom, no final tudo dá certo. hoje eu estressei. Mas no Corri final tudo dá tanto para certo. dar certo, mas deu. Que bom. Fiquei Gente, feliz. agradecer a Cíntia, mesmo na correria, conseguir apresentar essa aula que já deu uma discussão aí boa, justamente para aprendizado, não só em calcinose nas causas reumatológicas, mas também nas causas genéticas, a gente aprender aí com o professor Isaías como é que pedir. Por isso que eu pedi ajuda lá no Gafré para a genética, porque eu sozinha não iria conseguir. Então, obrigada a todos os especialistas pela parceria, obrigada por ter abrilhantado ainda mais aí essa apresentação da Cíntia, que foi ótima, e a gente, como sempre, aprendeu muito. Então, gente, boa noite, uma boa semana a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigada Valeu, pela Cíntia. Obrigado, hein? oportunidade. Obrigada Beijo. pela oportunidade. Tchau, gente. Sempre disponível. Beijo. Aí, Léo, um abração, Léo. E aí, tudo bem? Um abração para Tudo você, bom? saudades aí. Que saudade, faz tempo que a gente não se encontra, né? Verdade. Beleza. Tchau, tchau, gente. Boa noite.